Então vamos falar com Délio Rocha. Délio está lá em Brasília, tem acompanhado a movimentação da Executiva Nacional do PSDB, já entrou de Brasília trazendo entrevista com o prefeito Firmino Filho e agora traz mais informações para nós. Délio Rocha. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo Barbosa e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Joelson, ontem o ministro da Casa Civil, que é do PMDB e um dos aliados mais próximos do presidente Michel Temer, disse que o PSDB não fazia mais parte do governo, que estava fora do governo. Mas hoje eu conversei com o presidente interino da sigla, Alberto Goldman. Ele disse que não é isso, que essa decisão não foi tomada ainda, que o que o ministro disse ontem reflete a opinião pessoal dele e não uma decisão do governo Temer nem da direção nacional do PSDB. Essa decisão ficaria só para a próxima semana, numa reunião que incluiria também os parlamentares, os deputados e os senadores. Só a partir daí é que essa decisão iria ser tomada. E o presidente do PSDB, ele também disse que a questão da reforma da Previdência vai ficar só para a próxima semana. Confira. Uma decisão minha de a gente reunir a Executiva Nacional com as bancadas na Câmara e no Senado para definir uma posição do partido sobre a questão da Previdência, sobre a reforma da Previdência, que pode ser que seja votada na quarta-feira à noite, segundo as informações que tinha. Eu não quero dar a minha opinião agora, eu acho que isso daqui é uma coisa que a Executiva deve decidir, não é uma posição individual, eu vou ter minha posição, evidentemente, no momento adequado, até em função do projeto que vai a plenário, que a gente não sabe ainda qual é o substitutivo que vai a plenário, não depende só da gente, o relator está trabalhando com todos os partidos e está procurando encontrar os votos necessários para a aprovação de um projeto. Não sabemos, portanto, qual é o texto do projeto. Na quarta-feira, acredito que já tenhamos o texto de projeto para podermos ter uma posição a respeito da Câmara, Senado e Executiva e ter uma posição decisiva do partido a respeito disso. Aí, Délio Rocha, olha, aí, Délio, como é que está a discussão entre os parlamentares dos vários partidos, as lideranças, em relação a essa reforma em discussão no Congresso Nacional, Délio? Joelson, a situação do governo já foi mais confortável. A gente nunca disse aqui que a reforma da Previdência ia ser fácil de votar, mas o governo está descobrindo na prática que isso talvez seja mais difícil do que ele esperava. O governo precisa negociar muito e tem feito isso. O presidente Michel Temer está arregaçando as mangas, mesmo aí se recuperando de uma cirurgia, ele vai fazer um jantar nesse final de semana para reunir as principais lideranças partidárias para tentar convencer os indecisos e aumentar a base de apoio com número suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Mas isso não vai ser fácil. E, por outro lado, a oposição está se mobilizando, inclusive tentando despertar o interesse da sociedade civil para ver se evita a aprovação dessa matéria. Veja na matéria, veja na reportagem. A meta do governo é aprovar a reforma da Previdência na Câmara já na próxima semana. Até lá, o Palácio do Planalto precisa contabilizar o apoio de pelo menos 308 deputados. Uma tarefa difícil porque a matéria enfrenta muita resistência no Congresso Nacional. Essas mudanças na Previdência tiveram uma embocadura horrorosa. O governo não abriu a lista dos grandes devedores, não se empenha em arrecadar essas dívidas, o governo não fez o cálculo atuarial, o governo não entrou no debate para o qual provocamos quanto aos recursos da Seguridade Social. Simplesmente começou a pensar em cortar dinheiros, fazer caixa. Parece que o governo tem essa obsessão. O problema nacional é muito mais de arrecadação do que de gasto. O deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, também faz duras críticas à proposta. Mas ele acredita que muitos deputados indecisos serão convencidos pelo governo a aprovar a reforma. A reforma da presidência, se não tiver sindicato na rua, se não tiver associação de bairro, se não tiver o povo reclamando, vai ser para 75 anos. E depois não fica culpando todos os políticos, porque infelizmente nós somos minoria. E essa minoria tem feito o que pode.
Na avaliação do senador José Pimentel, do PT do Ceará e ex-ministro da Previdência no governo Lula, a proposta atual é muito nociva aos brasileiros. E o ex-ministro rebate a contabilidade do governo, que registra grande rombo nas contas da Previdência. No primeiro ano em que essa reforma deverá entrar em vigor, que é 2018, a projeção do crescimento econômico é de mais de 2%. Portanto, no primeiro ano, após esta votação que esse governo ilegítimo quer fazer, já desmoraliza o próprio governo. Portanto, esses cálculos foram feitos com o único objetivo, justificar essa malvadeza contra o povo brasileiro. Se a tarefa do governo não era fácil, ela ficou ainda mais difícil depois que uma parte do PSDB anunciou que não vai votar a favor do texto apresentado pelo Palácio do Planalto. Os tucanos sugerem mudanças e o governo pode se ver obrigado a fazer novas concessões que vão diminuir o alcance da reforma. O deputado governista Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, defende uma negociação com os tucanos, mas diz que as concessões não podem ser profundas, sob pena de comprometer o resultado da reforma. Todos aqueles que têm interesse na reforma têm que estar participando. O PSDB tem interesse e deve estar participando. Mas também não adianta enxugar tanto que ela não tenha efeito positivo. A reforma da Previdência é necessária porque o nosso país, nos próximos anos, se inviabiliza caso não seja feita essa reforma. Então, eu acho que tem que negociar sim, mas tem que ter uns parâmetros mínimos para a sua aprovação. Olha, Joelson, não é só a oposição que fala das dificuldades que o governo vai ter. O presidente da Câmara, na terça-feira, disse que o presidente Michel Temer não vai conseguir aprovar essa reforma sem o apoio do PSDB, que isso seria impossível. Ontem, o vice-presidente da Casa também disse que o governo precisa negociar muito, porque hoje não tem os votos necessários para a aprovação da reforma. E eu conversei com o deputado José Guimarães, que é o líder da minoria aqui na Câmara, e ele afirmou categoricamente de que o governo não vai apresentar essa proposta na próxima quarta-feira, data marcada para a votação dessa matéria, porque o governo está receoso de que vai ser derrotado no plenário. Joelson.